Olá, muito boa noite, Rodolfo Maggi. Essa é a Maggi. pronúncia. Maggi. No italiano, Maggi. Por isso que eu disse Maggi. É parente dessas empresas de produtos alimentícios? Tem algum parentesco? Tem algum relacionamento distante. Italiano não pode ficar longe de uma boa gastronomia. Muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Fernanda Chaves, já estava com saudades. Tudo bem com você? Tudo bem, Cris. Olha, com a vida. Sabe que nós recebemos das nossas amigas uma pergunta. Elas querem saber, Fernanda Chaves, onde você passou o carnaval? Na folia ou na areia? Eu me comprometi que eu iria repassar a pergunta, então é contigo. Certo, Cris. Eu passei dentro de uma imersão de autoconhecimento com uma importante pessoa no Brasil e no mundo, é um professor dos Estados Unidos, junto, inclusive, com a Fernanda Delou, que foi tema de um dos nossos programas. Com certeza, a nossa colunista aqui. Nós passamos o carnaval todas imersas nesse desenvolvimento e autoconhecimento. Na folia do autoconhecimento. Mas agora a gente não vai falar de folia. A gente vai falar de um assunto que, como eu disse, pode comprometer o nosso sono, o nosso bom sono, se não for bem administrado. E o nosso convidado é o economista Rodolfo Maggi, que é diretor do Centro de Ensino Empresarial conveniado com a Fundação Getúlio Vargas. Rodolfo, o nosso presidente diz: não comprem produtos caros, ok? Mas o que comprar se não tem nada barato? Então, o que a gente faz para administrar esse cobertor curtíssimo, pelo menos para vencer o mês? Boa noite. Boa noite. Legal, obrigado pelo convite. Bacana a gente poder participar, de alguma forma poder, se é que dá para ajudar a orientar as pessoas, tá? É um desafio, né? É um desafio, mas eu acho assim, a gente tem que olhar para que contexto isso acontece, né? A gente entra, o presidente fala num contexto que ele começa dizendo de que as pessoas vão voltar a comer picanha, né? Então tem uma certa falência desse discurso, né? Ou seja, e a gente tem que trazer um dado. O economista não pode falar sem trazer dados. Mas né? o Rodolfo... Em 2010... Vou te interromper um pouquinho. O Rodolfo não vai falar o economês, ele vai falar o português que a gente possa, né, Rodolfo? Mas é por aí. Tá bem. Tá, mas vamos lá. Números. Em 2010, o brasileiro comia, em média, 45 quilos de carne bovina por ano, certo? Quando o presidente entra em campanha, essa frase, para ele, ela não saiu da cartola dele. Isso aí foi pago milhões por algum analista de marketing que viu que o país estava despencando, que em 2020, por ali, estavam comendo menos da metade. Era isso, né? A situação. Eu disse, não. E cravou essa frase. O povo vai voltar a comer picanha. O que a gente está numa realidade hoje? Que as coisas estão caríssimas, né? Estão muito caras, de fato. Né? E aí vem essa aí, olha, se está caro, tu não compra, tu compra outra coisa, mas vai comprar o quê? Né? Para a gente não ficar assim falando na bolha, né, onde a gente vive, eu me dei o trabalho de ir num hipermercado de linha popular para ver o que está acontecendo. Eu me espantei. Por quê? Porque a área de carnes, por exemplo, é minúscula. Ou seja, o povo não está comendo carne. Tá? A previsão fechar o ano, fechamento de 2024, era estar comendo, em média, 30 quilos de carne bovina ano. Entende? Então, as coisas estão bem complicadas mesmo, e a tendência é que fiquem piores. Pior. A inflação vai subir, o governo tem descontrole, toda uma série de coisas. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer o básico de sempre. Pesquisar. Né? Ou seja, vai num lugar... tem solução, vai para outro. E as pessoas, quer dizer, pessoas, famílias, empresas, governos, todos agentes econômicos, todas as pessoas que tomam decisão de compra, elas sempre vão tentar, ou vão buscar, isso é ciência, otimizar o seu recurso. E vão conseguir buscar, vão tentar comprar algo mais barato ou substituir os bens. Ou seja, não dá para comprar carne bovina, vão para carne suína, não dá para suína, vai para de frango, não dá para o frango, vai para o ovo, e até parar. Que coisa né? séria! E na questão do ovo,
no final de janeiro ele custava R$ 12 uma bandeja no mercado popular perto da minha casa. Agora, no início de março, ainda no final de fevereiro, ele foi para R$ 30. Não tem como substituir a carne pelo ovo, porque é o preço do quilo de uma carne com osso, né? Bem mais barata. Eu, como dona de casa, eu tenho essa dificuldade em entender o que eu posso substituir, o que eu posso comprar. Até onde nós vamos substituir, né? Exatamente. Então, a questão toda é isso. As pessoas têm que pesquisar, comprar com parcimônia, né? Usar a cabeça, né? Tentar buscar soluções dentro daquilo que for possível, dentro do seu orçamento, dentro do seu modo de meio de vida, enfim. É bem complicado. Rodolfo, tem algum lugar no mundo que tem algum país que tenha encontrado alguma alternativa a essa situação? Porque daqui a pouco nós não vamos comer, então nós vamos comer um dia sim, um dia não, ou se almoçar não janta. Eu acho que a situação não é tão assim, né? Eu acho que a gente tem um problema que se viveu uma promessa, né? Então tinha uma expectativa muito alta, dentro de uma realidade muito complicada, né? Mas a tendência do Brasil a seguir esse caminho é muito precária, né? Existem países, vamos aqui do lado da Argentina. Exato. A Argentina, que estava numa situação desastrosa, começou a respirar. Por quê? Porque o governo foi lá e apertou, né? O governo lá foi lá e meteu a mão, conseguiu fazer os ajustes que a economia precisava. E aqui o Brasil está um pouco perdendo esse rumo, né? Ontem, um instituto de análise econômica, né, ele começou a indicar para o Brasil, disse, olha, o pessoal que quer investir em ação, começa a investir no Brasil. Por quê? Porque a leitura é que esse governo está derretendo, os índices de popularidade estão baixíssimos e vai, inevitavelmente, caminhar para uma mudança de governo daqui no ano que vem, né? Então, o mundo já começa a olhar para o Brasil com expectativa, porque o governo está derretendo, né? O pacote apresentado semana passada vai ter algum benefício nos próximos meses, até as próximas eleições? Não, o pacote não é para ter benefício, o pacote é para o governo buscar tentar se eleger, e com isso ele consegue aumentar a crise fiscal, ele consegue ir derretendo, os preços vão inflacionando, o dólar vai subindo, a inflação vai aumentando, a taxa de juros vai aumentando, ou seja, ele joga contra a capacidade, ou a possibilidade do governo, das pessoas poderem ter uma vida mais segura, mais estável, né, de poder comprar mais barato, né? Ou seja, e é isso que eu falei no início, né? Essa frase ela sela um pouco do desespero, né? Ou seja, porque o governo está, na verdade, hoje transferindo responsabilidade, né? Onde ele tinha que fazer o seu ajuste, o seu dever de casa para poder acomodar a economia, não, ele faz ao contrário, né? Se a gente for olhar na história da humanidade, essas coisas não são muito ao acaso, né? Teve uma louca lá na França, conhecida por Maria Antonieta, que disse, olha, se o povo está reclamando, não consegue comer pão, por que não come brioche? Né? Claro, há controvérsia, diz que ela não disse isso, não é bem assim, mas enfim, para a história da humanidade ficou essa frase taxada. Por quê? Porque isso, na verdade, mais do que ser uma frase, ela revelava uma desconexão da corte francesa com a realidade do povo, um desprezo, um esbanjamento, coisas que não é muito diferente de hoje, né? E lá custou a cabeça dela, né? A história se repete, né? Rodolfo, para encerrar, como é que tu faz o rancho? Tem algum segredo? Tu começa por algum corredor? Como é que tu aplica a economia, esses princípios de economia na tua vida particular? Olha, eu vou ser bem sincero assim, ó, minha vida eu circulo muito entre Caxias, Porto Alegre e litoral, né? A gente na família tem um aplicativo de compras, onde a gente coloca toda a lista do que aquilo que precisa, e conforme eu vou circulando, eu vou encontrando coisas, eu vou fazendo. Por exemplo, gasolina, sempre que eu tenho que sair de Porto Alegre, eu encho o tanque fora de Porto Alegre, porque é mais barato, né? Quando eu vou para o litoral, tem coisas lá, alguns hipermercados lá, que são mais baratos que aqui é Grande Porto Alegre. Então a gente vai administrando, né? Vai pulverizando. Essa ideia de ter um único local para fazer as coisas não acaba... Claro, tem o preço da comodidade, né? Hoje em dia a gente tem que entender que as pessoas não têm mais paciência nem tempo para ir ao supermercado, acabam usando o delivery, enfim, então tem outras coisas que fica difícil driblar tudo isso,
né? Mas, por exemplo, no meu caso é isso, porque eu estou adaptando a minha compra à minha realidade. Exatamente.